Olá pessoal, tudo bem? Deixei para agora o final do nosso curso para nós falarmos sobre um assunto que é tratado mesmo à parte. Ele não tem uma relevância tão forte dentro das estruturas morfossintáticas da sentença. Você consegue compreender o assunto sem necessariamente depender de outras coisas. Diferente da sequência que viemos, período simples, período composto, tá certo? Por essa razão vamos falar agora, veja comigo no slide, veja comigo, vamos resolver essa questão aqui antes de tudo. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir é por são, desde que também substitua leva por levam. Pessoal, ele falou o seguinte, que eu posso trocar essa forma verbal eu posso trocar essa minha forma verbal deixa eu voltar com você aqui. Ele falou que eu posso trocar, pessoal, essa forma verbal aqui, ó, por são, desde que eu também troque essa forma verbal leva por levam. Gente, o que ele propôs para você aqui foi trocar um verbo do singular para um formato no plural, não é verdade? Ele está sugerindo para você, pessoal, mudar a flexão do verbo. A gente já discutiu isso aqui no nosso curso em alguns momentos, aliás, em vários momentos. Gente, quando eu vejo um verbo plural, ele precisa possuir um sujeito plural. Quando eu tenho um verbo singular, ele deve possuir um sujeito singular, não é verdade? Pessoal, veja aqui comigo, por favor. Esse meu verbo é: a fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz. Gente, quem é que é uma forma eficaz? A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento. Gente, esse aqui inteiro é o seu sujeito, tá certo? Peraí, pessoal, a relação entre sujeito e verbo, e eu destaquei isso para você lá no começo do curso, a relação entre sujeito e verbo, pessoal, é a relação de que mesmo? Concordância. Tudo bem? E eu destaquei para você, pessoal, que mais que concordar o verbo com o sujeito, você deve mesmo concordar o verbo com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito sempre é ou são substantivo ou substantivos sem preposição. Veja os substantivos que eu tenho. Olha só, fiscalização é um substantivo, cumprimento é um substantivo, garantias é um substantivo e atendimento é um substantivo. Mas vamos agora de trás para frente. Pessoal, atendimento está preposicionado, então não pode ser núcleo. Pessoal, garantias está preposicionado, não pode ser núcleo. Cumprimento está preposicionado, não pode ser núcleo. Fiscalização é o único, pessoal, que não está preposicionado e por essa razão ele é o seu núcleo. Tudo bem? Gente, esse seu núcleo do sujeito, ele é singular ou é plural? Ora, professor, fiscalização é singular. Portanto, pessoal, o meu verbo aqui ele só pode ficar no singular. Então, pessoal, esse meu item aqui, ele já é um item, olha só, errado. Veja para mim o sujeito do verbo leva também. A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de se certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a ampliarem o credenciamento de prestadores. Gente, pois leva as operadoras. Quem é que leva as operadoras? A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento. O sujeito, pessoal, é o mesmo e logo o núcleo também é o mesmo. Por essa razão, pessoal, o verbo também precisa ficar no singular. Gente, quando uma prova de concurso público fala para você sobre o assunto concordância, a concordância você sabe que ela pode operar em dois níveis. Concordância nominal e concordância verbal. Não é verdade? Concordância nominal, pessoal, aliás, ambos os assuntos, eu enquanto professor Elias, eu gosto de diluir esse assunto ao longo do nosso conteúdo. Por exemplo, eu já falei para você de concordância nominal, lá no começo do curso. Lembra quando a gente falou de área dos nomes? E eu te falei que dentro da área dos nomes existe uma relação que conecta a área dos nomes chamada de flexão. Beleza? Que eu te falei, substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral. E a relação de flexão que havia naquele grupo, e justamente a relação de flexão entre gênero e número, e que isso me provaria que esses elementos são correlatos, que inclusive isso nos serviu de suporte, pessoal, para em alguns momentos diferenciar um predicativo de um outro elemento gramatical. Diferenciar um adjetivo de um advérbio, lembra? Como é que a gente diferenciava? Poxa, eu testo a flexão. Se a flexão é permitida, é porque eu tenho concordância nominal. Logo, se eu tenho concordância nominal, pessoal, eu consigo saber que ali são termos ligados à área dos nomes. Bem como, pessoal, a gente já falou de concordância verbal. A gente falou de concordância verbal na hora que eu falei da relação sujeito e verbo. A concordância já tinha resolvido questões sobre este assunto. A gente falou também da concordância com o sujeito quando eu tenho a partícula ser. Nós falamos da concordância do sujeito quando é um pronome relativo. Nós falamos dos verbos impessoais. Eu vou te falar uma coisa.
aquilo que é definitivo e importante para a concordância verbal está diluído, pessoal, ao longo das suas aulas, porque eu, Elias, gosto de tratar o assunto assim. Eu não gosto de tornar estanque a concordância de maneira que você ache que concordância é algo isolado da língua portuguesa, sendo que não é. Você só consegue produzir sentenças compreensíveis desde que nelas exista a concordância verbal e a nominal, tá certo? Vou te falar o seguinte, quero mostrar a vocês aspectos peculiares e especiais da concordância verbal, para que você se certifique de que você conhece esse assunto. Mas reitero, o assunto concordância verbal e nominal está diluído ao longo das suas aulas, para que você consiga observar desde o início até o final do curso que a concordância ela opera na língua. Então é que em muitos momentos eu te falei, isso aqui é uma relação de concordância nominal. Isso aqui é uma relação de concordância verbal, para que você percebesse como é que isso opera, como é que isso funciona na língua. Tudo bem, gente? Volte comigo, portanto, ao slide. Vamos falar aqui, pessoal, como eu te falei, eu quero tratar de casos especiais de concordância verbal, ou seja, da relação entre sujeito e verbo. Tudo bem? Item 1, pessoal. A parte 1, expressões partitivas. Olha aqui, ó. Uma parte de, a metade de, uma porção de. Pessoal, sempre que eu tiver uma expressão partitiva que dá a ideia de parte, olha só, uma parte dos candidatos reclamou das estruturas das salas. Ou uma parte dos candidatos reclamaram das estruturas das salas. Pessoal, quem foi que reclamou? Veja comigo. Uma parte dos candidatos. Esse aqui, pessoal, é o seu sujeito, tá certo? O núcleo desse seu sujeito, pessoal, é a palavra parte, tá certo? É a palavra parte. A palavra parte, pessoal, ela é singular. E é por isso que a minha concordância aqui, ó, é com a palavra reclamou. Essa minha concordância, pessoal, inclusive eu vou destacar para você aqui, ó, essa minha concordância, ela é chamada de concordância gramatical, beleza? Gramatical, tá certo? Porque é a concordância por excelência, em que eu faço a conexão entre núcleo do sujeito e verbo. Mas, gente, quando eu falo uma parte dos candidatos, você concorda comigo, pessoal, que dentro desta parte de candidatos, eu tenho uma ideia plural. Ou seja, eu tenho uma relação, pessoal, que é semântica de candidatos. Não é verdade? Por isso, quando eu falo uma parte dos candidatos, eu tenho uma ideia plural. Essa aqui, pessoal, já é uma concordância semântica. Tá certo? Mas que também é licenciada pela língua portuguesa, justamente porque eu tenho expressões, olha só, partitivas. Nas expressões partitivas, pessoal, o núcleo é singular. Mas aquilo que vem depois, se for plural, eu posso fazer a concordância semântica. Tudo bem? Tópico 2, pessoal. Sujeito com numerais percentuais ou fracionários. Pessoal, acompanhe comigo então o entendimento. Pessoal, quando eu tenho ideias percentuais ou fracionárias, veja só como é que funciona. 20% de todo montante serão doados ou será doado àquela creche. Pessoal, quem é que será doado? 20% de todo montante. Gente, isso aqui é o seu sujeito. Pessoal, quem é o núcleo desse sujeito? Eu vou te falar que o núcleo desse sujeito, pessoal, é 20%, tá certo? Porque são os 20%, tudo bem? Esse é o núcleo do meu sujeito. O numeral 20, ele aparece agora, pessoal, como um valor substantivo. E perceba para mim que montante está preposicionado. Olha a preposição de aqui, tá certo? Pessoal, detalhe importante. Para você em numerais, os numerais 0 e 1 apresentam concordância singular. E, aliás, de 0 até 1,99. Do 2 em diante, eles apresentam concordância plural. De 0 a 1,99, concordância singular. Agora, de 2 em diante, concordância plural. Venha comigo, portanto, pessoal. 20%, pessoal, é o núcleo do seu sujeito. E é por isso que aqui está, olha só, no plural. Tudo bem? A concordância gramatical. Mas acompanhe comigo aqui, pessoal. Olha o que nós temos aqui mais à frente, que olha só, é 20%, pessoal, do montante. Ou seja, é uma parte do montante. Quando eu tenho esses sujeitos com numerais, pessoal, também posso fazer essa concordância com esse elemento posterior. Se esse meu elemento posterior, pessoal, ele é singular, eu também posso fazer a concordância singular. Ambas as possibilidades ficam corretas. Veja para mim a próxima, pessoal. Quando eu falo para você assim, ó, 20%, perdão, 1/4 dos médicos está ou estão em greve. Gente, quando eu falo 1/4, você se lembra para mim de matemática, né? A parte superior eu chamo de numerador.
E é com ele, pessoal, que eu vou fazer a concordância. Beleza? É com a parte superior que eu faço a concordância, com o numerador. Tá certo? Pessoal, veja para mim 1/4 dos médicos. Pessoal, o meu numerador aqui, ó, 1, não é verdade? Singular. Está aqui a concordância singular. Mas veja para mim, pessoal, que nesta minha sentença, eu tenho aqui a 1/4, olha só de quem? Dos médicos. Uma expressão plural acompanhada deste numeral. Então, eu também posso fazer a concordância, pessoal, aqui com a palavra médicos. Estão, tá certo? As duas possibilidades também são corretas. E veja para mim, pessoal, na última sentença ligada a essa parte de numerais, que você tem o seguinte: 2/5 do povo brasileiro reclamam ou reclama da política monetária. Veja só, 2/5 do povo brasileiro. Eu te falei o quê? Se eu tenho uma parte fracionária, olha o que eu tenho. Concordo com o numerador. O numerador, pessoal, aqui é 2, plural. Reclamam, tá certo? Mas, pessoal, é 2/5, olha de quem? Do povo brasileiro, que é uma ideia o quê, por favor? Singular. Por essa razão, pessoal, aqui agora eu posso ter a concordância com o singular. É válido ressaltar, pessoal, para você o seguinte. Se aqui eu tivesse assim, ó, 2/5 dos povos da terra. Peraí, gente. 2/5, plural. Povos da terra, plural também. Então, onde é que você vai tirar a concordância singular? Tá vendo? Então, é preciso ter bom senso, pessoal. Se por acaso aqui eu tenho o numeral 2, concordo com 2. Se aqui eu tiver singular, concordo com singular. Agora, pessoal, se aqui por acaso eu tiver algo plural e aqui algo plural também, eu vou concordar só com o plural. É igual, por exemplo, no exemplo 1 aqui, ó. 1/4 dos médicos. Se eu colocar assim, ó, 1/4 da população. Gente, concordância singular. População, singular também. Então você vai concordar com plural, por quê? Não tem o menor sentido. Fechou? Beleza? Volta comigo ao slide. Ser quantidades aproximadas. Olha aqui, agora eu não estou falando mais de porcentagem, estou falando de quantidades aproximadas. Essas expressões, né? Cerca de, por volta de, aproximadamente, tá certo? Cerca de 30 pessoas falaram com os manifestantes. Pessoal, quem foi que falaram com os manifestantes? Cerca de 30 pessoas. Esse aqui é o seu sujeito. Pessoal, quando eu uso essas quantidades aproximadas, a minha concordância obrigatoriamente precisa ser plural, tá certo? A minha concordância precisa ser obrigatoriamente, na língua portuguesa, plural. Opa. Minha concordância precisa ser obrigatoriamente plural. Eu não poderia falar cerca de 30 pessoas cerca de 30% das pessoas falava com os manifestantes. Não, falaram, tá certo? Concordância plural. Mais de um, pessoal. Essa expressão aqui, tão famosa nas situações de concordância, mais de um deputado será candidato à reeleição. Gente, quem é que será candidato à reeleição? Mais de um deputado. Esse aqui é o seu sujeito. Gente, quando eu uso a expressão mais de um, eu sou obrigado agora a fazer a minha concordância com o singular e não com o plural, tá certo? Diferente da situação 3. Na situação 3, concordância plural, quantidades aproximadas, porque aproximada é uma quantidade maior. Agora, quando eu coloco mais de um, a minha concordância só pode ser singular. Tudo bem? Beleza? Vamos a mais contextos. Olha aqui, ó. Sujeito, pessoal, quando o sujeito for pronome relativo, o quê? Situações que a gente já descreveu aqui nas nossas aulas, não é verdade? Nós já falamos sobre isso aqui no nosso curso. Pessoal, os moradores que reclamaram são novos, os moradores que reclamaram são novos aqui. Veja para mim se isso aqui é um pronome relativo, pessoal. Os moradores, os quais reclamaram, são novos aqui. Gente, quem é que reclamaram? Os moradores, mas você sabe para mim que os moradores não é o sujeito do verbo reclamar. Até porque este aqui retoma moradores. Portanto, quem é o sujeito sintático aqui é o quê? É o sujeito do verbo reclamaram. Mas, pessoal, dentro desse meu sujeito reclamaram, eu tenho essa ideia, os moradores, que é uma ideia plural. Logo, o meu verbo também precisa ficar no plural. Eu não posso colocar os moradores que reclamou são novos aqui. Isso aí foi um assunto que nós já discutimos aqui em nossas aulas. Agora, pessoal, com o sujeito quem. Olha só que interessante. Porque com o sujeito que, eu preciso observar quem é este elemento aqui atrás para estabelecer a concordância.
Certo? Agora, com o sujeito quem, eu tenho uma peculiaridade. Fomos nós quem fez ou fizemos a comida. Gente, quando eu coloco o quem, pessoal, é um pronome da língua portuguesa que naturalmente faz a concordância com a terceira pessoa do singular. Tá certo? O pronome quem, ele faz naturalmente a concordância com a terceira pessoa do singular. Só que olha como é que funciona. Se por acaso aqui anterior ao pronome quem, eu tiver um pronome pessoal do caso reto, se eu tiver um pronome pessoal do caso reto, eu posso concordar tanto com o pronome quem, bem como com o pronome pessoal do caso reto. Fomos nós quem fez ou fomos nós quem fizemos a comida. Só porque aqui anterior, pessoal, tem um pronome pessoal do caso reto. Eu até fiz um minuto do concurseiro falando sobre este trecho, naquela música do Christian Ralph, sou eu quem faz. Não é verdade? Eu posso falar, sou eu quem faz ou sou eu quem faço. Por quê? Se eu empreguei, pessoal, esse pronome quem, e antes eu tenho um pronome pessoal do caso reto, eu posso concordar com o pronome pessoal do caso reto, bem como com a terceira pessoa do singular. Sou eu quem faz ou sou eu quem faço. Tudo bem? Agora veja para mim no caso de baixo. Foram aquelas mulheres quem fez a comida. Gente, veja para mim ó, o que eu tenho antes do pronome quem. Não há nenhum pronome pessoal do caso reto. Eu te falei que a concordância em geral, pessoal, do pronome quem é com a terceira pessoa do singular. Foram aquelas mulheres quem fizeram, não. Foram aquelas mulheres quem fez. Terceira pessoa do singular. Tudo bem? Contexto 7, pessoal. Solicitaram-se os documentos. Peraí, gente, o C, quando ele é uma partícula passivadora, lembra para mim? Pessoal, quem solicita, solicita algo, verbo transitivo direto. Solicitou o quê? Os documentos. Este elemento que você tem uma vontade louca, louca, louca de chamar de objeto o quê? Direto. Mas olha o que você tem na frase. Um se, pessoal. Esse se que funciona como uma partícula o quê, por favor? A passivadora. Então ele transforma o objeto direto em sujeito paciente. Não é verdade? Por essa razão, pessoal, se eu tenho um sujeito aqui plural, o meu verbo também deve ficar no plural. Não posso esquecer disso. E, pessoal, também falamos dos verbos impessoais, que só podem ficar no singular. Os verbos impessoais, só para lembrar para mim. Verbo haver, no sentido de existir, bem como o verbo haver, indicando tempo passado. Tempo passado, né? Se eu falo para você assim, havia 3 carros estacionados lá fora. Existiam 3 carros estacionados lá fora. É um verbo impessoal, só no singular, não é verdade? Pessoal, tempo passado, mesma coisa. Há 10 anos estudo língua portuguesa. Mesma situação. Também, pessoal, você não pode esquecer do verbo fazer, tá certo? Verbo fazer. Também quando o verbo fazer indicar um tempo passado, tá certo? Tempo passado, tá certo? Quando eu falo assim, ó, faz 10 anos que não vejo os meus melhores amigos, tá certo? Vamos então, pessoal, discutir agora a respeito da parte de período composto, melhor dizendo, sujeito composto. Olha só, o homem e a mulher batalham por melhorias. Gente, olha o meu verbo aqui, ó, meu verbo batalham. Quem é que batalham por melhorias, pessoal? O homem e a mulher. Esse é o seu... Peraí, vou apagar aqui para você para ficar melhor. Esse aqui, pessoal, olha só, é o seu sujeito. Pessoal, esse meu sujeito tem como núcleos a palavra homem, substantivo sem preposição, e mulher também, um substantivo sem preposição. É um sujeito composto, não é verdade? Composto. E detalhe importante, pessoal, esse meu sujeito composto, ele está anteposto ao verbo. Quando o sujeito composto ele está anteposto ao verbo, pessoal, eu obrigatoriamente preciso fazer a concordância plural, tá certo? Que é a concordância com homem e com mulher. Que é uma concordância gramatical, tá certo? Uma concordância gramatical. Mas veja para mim no caso de baixo, pessoal. Batalham ou batalha por melhorias o homem e a mulher. Pessoal, quem é que batalha por melhorias agora? O homem. Quem batalha agora é o homem e a mulher. Gente, esse aqui permanece a ser o seu sujeito composto. Só que o pessoal agora ele está, olha só, posto ao verbo, beleza?
posposto ao verbo. Eu posso, pessoal, fazer a concordância gramatical com o elemento inteiro, não é verdade? Eu pego o termo inteiro em concordo, no plural, não é verdade? Será a concordância gramatical. Mas, pessoal, neste caso aqui também, eu posso fazer uso de um tipo de concordância que nós nomeamos de concordância atrativa. Quando é posposto, eu posso concordar só com o primeiro elemento, tá certo? E eu concordo com esse aqui, ó, batalha, tá certo? Essa aqui é chamada de concordância atrativa. Porque quando ele está posposto, eu posso concordar só com o mais próximo, tudo bem? Só com o mais próximo. Se ele estiver anteposto, não. Mas quando ele está posposto, eu posso concordar só com o mais próximo. Inclusive, pessoal, essas são concepções de concordância que você precisa ter. Concordância gramatical. Relação de verbo com o núcleo do sujeito, tá certo? Que é a concordância por excelência. Tudo bem? Concordância atrativa com núcleo semântico mais, olha só, próximo. Que é o caso que a gente acabou de ver. Aí eu faço a concordância, olha só, por razões semânticas. E a concordância ideológica, pessoal, também é conhecida como silepse, que é a concordância com a ideia transmitida pelo termo. Pessoal, se eu falo para você essa sentença aqui, ó, bastante estranha, eu falo assim, ó, os brasileiros somos trabalhadores. Isso aqui é um exemplo, pessoal, em que você tem, olha só, quem é que são os trabalhadores? Os brasileiros. Mas essa concordância, pessoal, ela não é mais semântica, porque a semântica é dentro do texto, e ela também não é mais sintática, ela é, olha só, ideológica. Necessariamente você precisa conhecer quem profere este texto. Por quê, pessoal? Eu só posso falar essa frase, os brasileiros somos trabalhadores, porque aqui é a primeira pessoa do plural. Só dá para falar isso se você souber que eu, Elias, sou brasileiro. E eu me incluo neste grupo aqui, tá certo? Essa é uma concordância ideológica, chamada de concordância por silepse. Tudo bem? E vou te mostrar aqui nosso último caso de concordância tenso, que é a concordância com o verbo ser. Tá certo? Pessoal, veja como é que funciona a concordância com o verbo ser. Acompanhe comigo aqui, por favor. Pessoal, tudo na vida é ou são flores. Quem é que são flores, pessoal? Tudo na vida. Esse aqui, pessoal, é o seu sujeito. Mas está vendo, pessoal, que esse seu sujeito, ele é de interpretação genérica. Tá vendo? Ele é de interpretação genérica. Quando ele é de interpretação genérica, pessoal, eu posso concordar com o tudo e eu posso concordar com o predicativo. Flores. As duas possibilidades te são permitidas. Olha para mim o caso de baixo. O problema era ou eram as brigas frequentes. Pessoal, veja para mim que quem é que eram frequentes? O problema. O problema era. Pessoal, olha só o que eu tenho aqui, ó. Perceba que no meu sujeito, olha só, e as brigas frequentes caracterizam o problema. Por isso que eu chamo de predicativo do sujeito. Pessoal, veja para mim que o núcleo do sujeito é um substantivo. E veja para mim que o núcleo do predicativo também é um substantivo. Esses dois substantivos, pessoal, ambos designam coisas, não é verdade? Não são pessoas, tá certo? Vou colocar para você aqui, ó, não humanos. Pessoal, se eu tenho essa relação em que eu tenho dois substantivos, no predicativo do sujeito e no sujeito, e ambos não são humanos, eu posso estabelecer tanto a concordância com o sujeito, bem como a concordância com o predicativo. Coisa que eu não posso fazer no exemplo 3. João era as preocupações de todos. Pessoal, quem é que era a preocupação? João. Veja para mim, pessoal, que esse sujeito agora, ele é o quê? Humano. Tá certo? Por isso, pessoal, só posso empregar no singular. Eu não posso concordar mais que esse as preocupações de todos é o que caracteriza o João. É um predicativo do sujeito. Mas não posso mais concordar com as preocupações. Eu só posso concordar com quem? Com o João. Tá certo? R$ 2.000 é muito para um jovem. Pessoal, veja só o que eu tenho. Eu tenho aqui agora, pessoal, a concordância com a ideia que é numeral. Quem é que é muito para um jovem? R$ 2.000. Esse é o seu sujeito. Só que seu sujeito, pessoal, ele tem o valor de um numeral. Pessoal, quando a concordância é com um numeral, eu concordo com, olha só, com quem está depois, tá certo? Porque agora eu tenho um numeral. Pessoal,
Isso também é válido, pessoal. Olha só as relações que nós temos na sequência. Para a expressão de dias, de horas. Olha aqui, ó. São 5 horas da tarde. Gente, veja para mim. Eu empreguei no plural porque eu faço emissão às 5 horas. Tudo bem? É meio-dia, pessoal. E engraçado, né? As pessoas têm o hábito de falar, é 5 horas da tarde. E tem o hábito de falar, são meio-dia. Não, gente, eu posso falar, são 12 horas. 12 horas eu posso. Agora, são meio-dia não. Porque, pessoal, meio-dia é uma ideia singular. Metade do dia. Então é singular. Hoje são 14 de maio. Gente, olha aqui, ó. Verbo são, porque está concordando com quem? Com 14 de maio. Eu só poderia colocar o verbo é, assim, ó. Hoje é, assim, ó. Hoje é 1º de maio. 1º de maio. Na verdade, dia do trabalhador. E, pessoal, veja para mim a diferença. Hoje é dia 14 de maio. Agora, olha o que eu incluí, a palavra dia. Se eu incluir a palavra dia, esse verbo vai concordar com a palavra dia. Hoje é dia 14 de maio. São as concordâncias que eu tenho de possibilidades com o verbo ser. Tudo bem, pessoal? Lembrando para você, pessoal, que esses detalhes mais gramatiqueiros de concordância não são o foco do seu estudo. Aliás, é preciso estudar tudo. Mas a tua ênfase é onde? Aquele sujeito extenso igual daquela primeira questão, lembra? O cumprimento das garantias de atendimento, aquele sujeito grandão, aquele é uma prioridade sua. As bancas gostam muito de colocar um sujeito grandão e bem distante, coloca um monte de coisas intercaladas e o verbo longe, para que a pessoa tente se perder ao encontrar o sujeito. Beleza? Também, se ligar nos verbos impessoais, partícula ser, uso do que, tá certo? Essas concordâncias. Esses detalhes mais gramaticais, mais de um, os partitivos, os fracionários, o do verbo ser. Isso é importante que você saiba? Com certeza, é muito importante que você saiba, tá certo? Mas eu te falo que o outro tem um pouco mais de peso em provas de concurso público. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, entendido nossa concordância verbal? Grande abraço, até daqui a pouco.